A gente vai fazer uma revisãozinha hoje, né, com essa parte dos sistemas de distribuição de energia, que isso faz parte de uma instalação elétrica dentro da indústria. Vocês vão ver que o sistema de distribuição não é só o que a gente vê na rua, que passa aí pelos postes, mas dentro de uma instalação industrial a gente tem também um sistema de distribuição. E é preciso identificar essas partes, né, para saber onde que nós vamos trabalhar, tá? E que características que essas redes têm. Nós vamos ver também, fazer uma revisão sobre sistemas trifásicos, né, que vocês falaram que está mais ou menos aí, então nós vamos dar uma revisada nisso. A parte de transformadores, vocês acham que precisa revisar ou não? É bom, né, Shigel? Bom, então a gente faz uma revisão também de transformadores e a parte de motores, tá? As principais características dos motores que a gente vai precisar ter aí na cachola na hora de fazer de montar, de projetar e de montar os circuitos de acionamentos. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em distribuição de energia, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela distribuição, né, a rede lá de distribuição que tem lá na rua, né, os fios lá nos postes, aquela coisa bonita de se ver, né, que a gente amarra cadarço e joga tênis velho, enrosca pipa, né? E o conceito de distribuição, rede de distribuição dentro da instalação, vem exatamente da finalidade da rede dentro da instalação industrial cumprir o mesmo papel que uma rede de distribuição na rua, né? Então, quando a gente pensa num sistema elétrico, a gente tem a parte de geração, né, que no Brasil é predominantemente hidroelétrica, e aí vai ter um transformador, tem uma subestação que vai elevar a tensão, né, da energia gerada para jogar isso para os sistemas de transmissão. Então, os sistemas de transmissão trabalham com tensões elevadas, né, geralmente na casa ali dos 800 kV. Algumas linhas chegam a um pouquinho mais que isso, mas né, de forma geral ela é limitada a isso. E tem outras que estão num nível um pouco mais baixo, 130 kV, 150 kV, né, 400 kV, então fica dentro dessa faixa. No Brasil a gente tem, se eu não me engano, 2 linhas de transmissão em corrente contínua que sai de Itaipu, né, porque Itaipu, ela gera, metade da usina gera em 60 Hz, que é a frequência que a gente tem aqui no Brasil, e outra metade, né, a parte paraguaia da coisa, ela gera em 50 Hz. Tá? Então, como a gente não pode colocar no mesmo sistema 2 frequências diferentes, tá? A gente consegue, olha só que interessante, a gente consegue ter níveis de tensão diferentes. Lógico que por meio de transformadores, tá? Mas eu não posso ter frequências diferentes. Então, se a frequência da rede no Brasil é de 60 Hz, todo o sistema brasileiro tem que funcionar em 60 Hz. Tá? Porque a gente precisa ter o que é chamado de sincronismo. Então, a hora que a onda está lá, a tensão está lá em cima, no seu máximo, tem que estar nessa situação em todo ponto. A hora que ela está no mínimo, ela tem que estar nessa situação. Porque se as ondas oscilarem com frequências diferentes, a gente vai ter curto-circuito. Então, a frequência no sistema todo é única, tá? E uma variação de frequência em termos de comprometimento de vida útil de equipamento, uma oscilação de frequência ela é muito pior do que uma oscilação na amplitude da tensão. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Faz muito mais mal, vamos dizer assim. Tá? Então, saiu do sistema de transmissão, nós vamos ter novamente algumas subestações aí,
que vão fazer agora o rebaixamento dessa tensão para alimentar os sistemas de distribuição de energia. Então a gente tem sistemas de distribuição, né, que a gente pode ter o que a gente chama de rede primária, tem um sistema de subtransmissão, que não sei se ainda é classificado dessa forma, que é uma distribuição, só que em níveis bastante elevados de tensão, que são, vocês já devem ter visto umas torres metálicas, só que um pouco mais magrelinha que aquelas outras que a gente vê nas estradas por aí, né? Tem uma rede de distribuição que a gente chama de rede de distribuição primária, que a hora que você olha no poste, você tem lá os fios que estão alinhados verticalmente, né, lá na parte de cima, ó, então um embaixo, aliás, horizontalmente, né, um do lado do outro lá em cima, e os que estão alinhados verticalmente, que vem um embaixo do outro, né, aqui embaixo. Aqueles três que passam lá em cima formam a rede de distribuição primária, que é onde a gente tem níveis mais altos de tensão. Aqui na região, se eu não me engano, é 13.800 volts. E aí isso passa pelo transformador e vai para a rede secundária, a rede de distribuição secundária, que é aquela, né, com os fiozinhos todos um embaixo do outro, que é de onde vai a alimentação para as nossas casas. Tá? Então, geralmente, comércios e residências são alimentados, né, em baixa tensão, que é ali os 127, os 220 volts. Tá? Alguns consumidores maiores, comércios maiores, tipo um shopping, né, o campus, né, a nossa escola, uma fábrica, elas são alimentadas, né, em tensões maiores. Elas não recebem energia em 220 volts, ela recebe energia em 13.800. Que aí, dentro da indústria, que ocorre a transformação, a redução dessa tensão, para poder, então, alimentar as cargas. Ok? Bom, passando agora para o lado de dentro da indústria, o que a gente tem é isso aqui. Ó. Então, vem a alimentação da concessionária, a gente tem o que é chamado de ponto de entrega, né, que é o padrão de entrada, e aí nós vamos ter a alimentação, então, da indústria. Tem uma parte de medição em alta tensão, tá? Então tudo isso utilizando transformadores de corrente e transformadores de potencial, tá? Que são os chamados TC e TP. A gente não coloca o equipamento diretamente, a gente faz uma redução das correntes e faz uma medida indireta aqui. Tem a parte de proteção e seccionamento, então a gente precisa ter essa parte para que, se eu tiver um problema no transformador, eu precisar trocar o meu transformador, eu tenho como desligar o meu circuito, né? Desligo a minha fábrica para poder fazer essa manutenção. E ao mesmo tempo a gente tem aqui equipamentos de proteção em alta tensão, porque qualquer problema que a gente tenha na rede da concessionária, isso vai proteger a nossa instalação e vice-versa. Tá? Aí a gente tem então ponto de transformação, né, que basicamente é um transformador, e que vai fazer a adequação da tensão. Então a indústria pode operar em 220 volts, em 380, em 440, em 600 volts, né? E aí esse ponto de transformação vai fazer a redução de acordo com o que tem de necessidade dentro da indústria. A partir desse ponto a gente entra então na chamada rede de baixa tensão, que é onde nós vamos trabalhar. Tá? Como a gente está tratando aqui do acionamento das cargas, onde nós estamos mexendo é aqui, ó, no que a gente chama dentro de uma instalação de circuitos terminais. Tá? Tem esse nome, circuitos terminais, porque é onde termina a linha aqui. Ó. Então, alimentei o motor, acabou. Dali não vai mais para frente essa rede. Por isso que é chamado de circuito terminal. Tá? E nesses pontos é que a gente vai fazer, então, o acionamento dos motores. Tá? Observa que aqui tem a parte de um barramento de baixa tensão. A gente tem dispositivos
de proteção, né, os fusíveis, a gente tem dispositivos de seccionamento aqui, que são disjuntores tripolares. Essa parte toda aqui vocês vão entender lá em instalações elétricas, tá? A gente tem a medição em baixa tensão, e a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de CCM, que é o Centro de Comando de Motores, Centro de Controle de Motores, tá? Que é onde nós vamos fazer a alimentação dos motores. E aí, a partir daqui, cada circuitinho que sai daqui é o que nós vamos dimensionar. Preciso acionar um motor, vou fazer uma partida direta. É um motor pequeno, eu vou fazer uma partida direta. Então, eu vou dimensionar aqui dispositivos de proteção, dispositivos de seccionamento, dispositivos de manobra, para poder fazer o acionamento desse motor. No outro circuito aqui, eu preciso acionar um motor utilizando, sei lá, um método estrela-triângulo, um motor um pouco maior, ele parte a vazio. Nós vamos fazer todo esse dimensionamento e colocar o circuito todo aqui. Então, em acionamentos elétricos, a parte da instalação que nós vamos trabalhar está aqui, ó, nos circuitos terminais. Ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês abram o microfone aí e me chamem, porque como eu estou gravando, eu estou projetando, deixei aberto aqui a janelinha da apresentação, eu não estou vendo o chat lá, tá? Bom, então vamos lá. A rede de distribuição dentro de uma instalação industrial, ela pode ser de duas formas, basicamente. É um sistema radial. Quando a gente fala de radial, vem dessa característica aqui. A gente tem um ponto de alimentação, então aqui chega a energia e daqui ela se distribui de forma unidirecional nas cargas. Ou seja, a energia só vai daqui do ponto de alimentação para as cargas, ela não volta. Tá? Então, essa é a característica radial. É a mesma característica que ainda tem nas redes de distribuição que a gente vê nas ruas. Eu falo que ainda tem, porque está aumentando bastante a inserção de fontes distribuídas, né, de geradores distribuídos, principalmente fotovoltaico. E quando você tem esses geradores conectados à rede, imagina só, se a gente pegar aqui, vou instalo um fotovoltaico aqui nesse setor 1. Em alguns momentos do dia, pode ser que ao invés da energia estar fluindo do ponto de alimentação para a carga, se o meu gerador fotovoltaico gera mais do que está sendo consumido no setor, essa energia vai voltar. Então, observa que a gente passa a ter um comportamento de fluxo aqui diferente do usual. E isso traz uma série de problemas para a instalação, tá? Mas não é foco dessa disciplina. Tá? Então, isso aqui é um sistema de distribuição radial. Qual é a vantagem desse sistema aqui? Ele é um sistema barato. Tá? Eu saio da alimentação e vou para um setor. Saio do ponto de alimentação, vou para outro setor. Então, eu tenho um circuito para cada setor aqui. O problema é que, se eu tiver uma falha aqui, ó, por exemplo, nessa linha que alimenta o meu setor 2, ele vai ficar parado até que eu conserte essa linha. Tá? Então, por um lado, a gente tem um custo menor, por outro lado, a gente tem esse problema na manutenção. Tá? Esse esquema de baixo aqui é o que a gente chama de sistema radial com recurso. O que isso significa? Bom, na verdade, não está todo mundo fechado aqui, tá? Eu vou ter, por exemplo, uma abertura aqui, ó, entre o setor 3 e o setor 4. Então, né, eu vou ter pela linha aqui de cima o setor 1, o setor 2 e o setor 4 alimentado. Pela linha de baixo eu tenho o setor 3. Essa linha aqui está aberta. Tá? Aconteceu um problema em algum lugar, sei lá, aqui na linha que liga o setor 1 ao setor 2. Se o sistema tem recurso, eu posso então abrir essa linha para fazer a manutenção e eu fecho essa daqui que antes estava aberta. Aí eu passo a alimentar então o setor 1 por essa linha aqui de cima e os outros setores aqui por baixo. Tá? Então esse recurso
permite que a gente faça as manobras no sistema de distribuição de modo a sempre ter um caminho para atender a demanda de energia das cargas. Contrapartida, dá para perceber que é um sistema bem mais caro, né? A gente vai precisar não só de mais condutores, mas também de dispositivos de seccionamento aqui. Tá? Então, dependendo do que você vai fabricar na sua indústria, é interessante gastar um pouco mais e ter, né, essa possibilidade de recurso aí na rede. Bom, aprofundando um pouquinho mais, nós vamos entrar agora em um desses setores. Tá? Então a gente saiu lá do sistema elétrico de potência, fomos para a indústria, entramos, vimos ali o sistema de distribuição, agora a gente vai para um desses setores. Então, quando isso chega no setor, tá lá, então ele vai sair lá da subestação, ele passa por um QGF, que é o quadro geral de força, né? E a gente tem aqui, ó, dois CCMs, né? CCM1 e CCM2. Então eu vou sair lá do meu quadro geral e vou para um CCM. Nesse CCM eu tenho dispositivos de proteção, tenho dispositivos de seccionamento, e a partir daqui é feita a derivação dos circuitos terminais. Então os circuitos terminais são esses que vão alimentar os motores. É aqui que nós vamos trabalhar. Porque dentro desse CCM, nós vamos fazer o comando dos motores. Então, na hora que a gente pensar, o motor 1, né, como é que ele vai funcionar? Que características que ele tem? É um motor de 75 cavalos, 380 volts, que ele parte a vazio, né, tem uma inércia de tanto, tem, né, uma rotação nominal de tanto, e aí nós vamos então dimensionar o circuito, né, com dispositivos de seccionamento, dispositivos de proteção, dispositivos de manobra, tá? Dispositivos de sinalização para fazer então o acionamento desse carro. Então é aqui que nós vamos trabalhar. Beleza? Tá? Tranquilo isso, gente? Então aqui nós vamos colocar os nossos condutores, os nossos relés, os nossos inversores, os nossos soft starters e o que for necessário. Bom,